Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para qualquer empresa que tem colaborador: Vale Transporte. Como é pago o Vale Transporte? Por que é pago? Quais são os descontos que podem acontecer ou não? Então, todas as dúvidas que você tiver sobre Vale Transporte, fica até o final do vídeo que eu vou esclarecer para você. Meu nome é Caio Lovato, eu sou do Grupo Abençoado, estou no ramo de restaurantes há mais de 10 anos, tenho mais de 150 funcionários, então consigo ter uma base e muitos problemas que já resolvi, que eu posso te falar, e você com certeza vai ter esses problemas na sua empresa e vai conseguir resolver com as minhas dicas. Se isso faz sentido para você, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, deixe seu comentário, qualquer dúvidas e vamos conversando. Então, inicialmente, o que a gente precisa saber é: o Vale Transporte, ele é um direito do trabalhador e foi introduzido no Brasil com uma lei de 1985, então é uma lei muito antiga. Teve algumas variações ali, mas nada muito absurdo, entendeu? Então segue o mesmo parâmetro desde 1985. E a ideia dele é garantir o deslocamento do trabalhador da casa até o emprego. É muito importante o Vale Transporte para o trabalhador e é um dever do empregador pagá-lo. Algumas pequenas dúvidas de início é o seguinte: todo trabalhador tem direito ao Vale Transporte? Não. Por quê? Se ele morar perto da sua empresa e ele conseguir chegar na sua empresa tranquilamente sem pegar ônibus, transporte público, qualquer coisa do gênero, se ele morar perto da empresa, o Vale Transporte dele é zero, ele não vai receber esse Vale Transporte. E se ele tem carro ou moto própria, você também não precisa pagar o Vale Transporte ao colaborador. Porém, às vezes o bom senso é melhor do que você seguir a lei. A lei é que se ele tiver carro próprio ou moto, você não precisa pagar. Porém, às vezes faz sentido que esse valor de Vale Transporte pode ajudar o colaborador ao final. Então vamos lá. Se eu pagar o Vale Transporte para um funcionário, automaticamente eu posso descontar dele 6% do valor do salário. Então faz muito sentido você começar a fazer uma conta para o seu colaborador. Vamos dizer que ele ganhe 2 mil na carteira. Se ele ganha 2 mil, 6% disso vai dar R$120. Se o Vale Transporte for abaixo desse valor, não faz sentido você pagar o Vale Transporte para ele. Como o 6% vai ser descontado, ele vai ter um desconto maior do que o que ele vai receber. Faz sentido você estudar quanto que o trabalhador ganha na carteira, qual que vai ser o desconto dele e se aquilo ali vai realmente apoiar o trabalhador ou não. Então fiquem muito atentos a qual vai ser o desconto, pois isso pode acabar prejudicando o seu colaborador e não ajudando. E não é o intuito nosso, como empresário, prejudicar o trabalhador. E aí o que é importante é o seguinte: o Vale Transporte, ele tem que ser pago antecipadamente. A partir do momento que você fala assim, eu vou pagar o Vale Transporte junto com a minha folha de pagamento. Lembra que você provavelmente paga a folha de pagamento dia 5, dia 6. Então começa a prever o seu Vale Transporte do dia 5, 6 até o dia 5, 6 do mês seguinte. Segue o cronograma da sua folha. Ou se você pagar toda semana, por quinzena, por mês, da forma que você quiser. Mas lembrando que você tem que pegar o período todo e o Vale Transporte ele é pago antecipadamente. Por quê? Porque o funcionário precisa desse valor para conseguir chegar até o trabalho. Lembrando que o colaborador só pode usar essa verba de Vale Transporte para se locomover até a empresa. Se você pagou o Vale Transporte e algum dia esse colaborador posteriormente te manda uma mensagem falando: olha, o meu Vale Transporte acabou, você não necessariamente precisa pagar ele novamente, porque já foi pago. Então, se quiser ajudar, você faz um vale ali, um adiantamento salarial para que ele tenha dinheiro para ir para a empresa, mas isso será descontado lá na frente. Por quê? Porque o Vale Transporte já foi pago. Agora, como empresa, eu quero que a gente analise o seguinte: o Vale Transporte, qual vai ser o impacto financeiro na minha DRE? Faz sentido você analisar alguns pontos. Por exemplo, a distância que o trabalhador tem para chegar na empresa, às vezes ele vai precisar pegar 2, 3 tipos de transportes públicos. Esses transportes têm integração? O valor da passagem é baixo ou é alto? Se for alto, qual é a incidência de funcionários que você tem com o valor de Vale Transporte alto? Porque se você somar isso, às vezes no final vai dar um valor muito alto. E aí faz sentido você pegar e não contratar mais pessoas
com vale transporte alto e começar a procurar pessoas com vale transporte baixo, fazendo esse somatório. Um exemplo aqui de onde eu moro, que é Brasília, é o seguinte: Goiás, o estado do Goiás, é limítrofe aqui com o DF. Então eu tenho vários colaboradores que moram no Goiás e trabalham no DF. Porém, o vale transporte do estado do Goiás é muito maior do que o do DF e não existe integração. Então, muitas das vezes o funcionário pega um ônibus no Goiás que tem uma tarifa mais alta, vem até o DF e aí ele tem que pegar o vale transporte do DF. Então, eu vou pagar para ele, além do vale transporte do DF, o vale transporte do estado do Goiás. Esse custo fica muito alto. Então, se você colocar dentro de uma empresa com muitos colaboradores, isso pode afetar muito o seu lucro. Vou fazer uma conta simples. Provavelmente, o vale transporte do DF dá em torno de R$250. O do Goiás é o dobro, então vai ser 500 no mínimo. Então eu estou aumentando 250 por colaborador. Você imagina isso com 100 funcionários? Quanto que vai dar o montante final e qual vai ser o seu prejuízo lá na frente? Então faz mais sentido a gente analisar friamente e falar, poxa, esses funcionários do Goiás eu não posso contratar, eu vou só contratar do DF. Por quê? Por conta do vale transporte, que isso lá na frente vai chegar num montante muito alto. Então faz muito sentido você analisar quanto você está pagando de vale transporte para cada colaborador e qual vai ser o impacto financeiro dentro da sua empresa. Perfeito? Falando somente de folha agora, o vale transporte ele não tem incidência de encargos trabalhistas. Então ele é um valor limpo que você paga para o funcionário. A única coisa que o funcionário tem que lembrar é sobre o desconto dos 6%. Esse desconto não é obrigatório. O empregador ele pode optar por não descontar, mas eu nunca vi algum caso desse. Sempre o empregador desconta esse valor. Faz muito sentido você ser claro com o seu funcionário e explicar isso para ele, que você paga o vale transporte, mas você desconta os 6% do vale transporte na folha e isso não incide em encargos sobre esse pagamento. Perfeito? Uma outra opção da empresa é alugar um transporte fretado para fazer o translado dos funcionários. Isso só começa a fazer sentido quando você tem uma empresa grande, que você tenha muitos colaboradores e da mesma área, para conseguir, no final, você ter um ganho financeiro somando o vale transporte de todos os funcionários e sabendo quanto que vai dar. Um ponto positivo desse frete é, você pode ter certeza que os seus funcionários não vão se atrasar. Por quê? Porque a van da empresa, o ônibus da empresa, vai estar no local correto todo dia e vai chegar na empresa no local correto todo dia. Então isso é uma coisa muito benéfica para a empresa. Porém, tem os outros custos, que é a manutenção do veículo, mais o salário do motorista. Então, assim, vamos somar isso tudo para saber, no montante final, vale a pena eu ter uma van fretada, um ônibus fretado ou pagar esse vale transporte e não ter esse perigo? Lembrando que a empresa é responsável pelo trajeto do colaborador da casa dele até a empresa. Então, por exemplo, se algum funcionário seu está de moto e ele está indo para o trabalho e sofre um acidente, a responsabilidade é sua, do empregador. Então ele vai ter lá uma CAT, que é o comunicado de acidente do trabalho, e a responsabilidade é da empresa. Se você tiver um ônibus fretado, provavelmente o seu risco vai diminuir muito, mas isso tem que ser colocado ali na ponta do lápis e feito a conta. Um outro ponto que eu gosto de levar em consideração é o seguinte: contratar pessoas que moram perto da sua empresa. Por quê? Pensa que se um colaborador demora 2 horas para chegar na sua empresa e ele entra às 8, ele tem que sair da casa dele às 6. E provavelmente ele deve acordar às 5h30. Então, imagina o gasto físico e mental que esse colaborador já tem só para chegar no trabalho. Isso é ruim. Por quê? Porque a produtividade dele vai cair. Então, vamos pensar em contratar colaboradores que morem perto da nossa empresa para que eles não tenham esse desgaste. E aí ele consiga render muito mais no trabalho. Então, faz sentido, às vezes, a gente melhorar o processo de contratação com algumas características que a gente queira desse colaborador, e aí nesse caso específico é onde ele mora. Para quê? Para que a gente tenha um aumento de produtividade lá na frente. Toda a minha gestão de empresa, eu utilizo muita tecnologia. Então, no Vale Transporte não é diferente. Você tem que ter um relógio de ponto que vai verificar se o colaborador está chegando no horário ou não e se ele teve falta ou não. Por quê? Toda falta, atestado, alguma ausência do trabalho, você tem que descontar o Vale Transporte que já foi pago. Então, como saber todos esses dados no final do mês para que no mês seguinte seja descontado dele o Vale Transporte do mês anterior que já tinha sido pago?
pago. Utilizem tecnologia para te ajudar a controlar o vale transporte dos seus colaboradores, perfeito? Para quê? Isso lá na frente gera o benefício econômico para a empresa. Um outro ponto que você pode verificar também é o seguinte: o Vale Transporte ele é pago com a opção mais barata. Quando eu morei no Rio de Janeiro, existiam os transportes da Barra da Tijuca para o centro, eram ônibus fretados com ar-condicionado, muito confortáveis e tudo, mas com um valor mais alto do que o ônibus de linha normal. Então, se eu tenho um colaborador, nesse caso específico, que mora na Barra e trabalha no centro, eu não preciso pagar para ele o valor desse ônibus fretado, que eles chamavam de frescão. Eu posso pagar o valor da linha de ônibus normal. Então, você vai escolher sempre, né, o transporte mais barato para o seu colaborador. E isso dá um benefício econômico para a empresa. Ou, se você preza pela melhora da produtividade dos seus colaboradores e entende que isso daí vai mudar o jogo, aí você opta por pagar o mais caro. Mas é critério do empresário fazer essa escolha. Vamos lá. Benefício, então, ele é obrigatório, em alguns casos que foram citados acima. Existe o desconto de 6%, pode ser feito ou não pelo empresário. Existem vários módulos de você pagar o Vale Transporte, então você pode escolher isso e fazer o controle do benefício para que você pague o Vale Transporte, mas que isso não onere tanto o fluxo de pagamentos da empresa. Se você já teve alguma dificuldade para pagar esse Vale Transporte ou fazer o somatório dele, deixa aqui nos comentários. Se tiver mais alguma dúvida, me siga no Instagram, @CaioLovatoOficial. E se você precisar de uma ajuda para gerir o seu negócio, eu tenho um curso de gestão de restaurantes. O módulo de RH ele já está lançado e ele vai te ajudar tirando dúvidas tanto de Vale Transporte quanto das outras possibilidades do RH, como rescisão, contratação e tudo que envolve isso, incluindo tecnologias que eu falei no vídeo. É muito importante você ter tecnologia para facilitar o seu trabalho. Curte aqui e me segue para mais dicas.